Você já percebeu como a gente vive num tempo em que as pessoas falam de paz, mas carregam guerra por dentro? Um tempo em que a língua virou arma, a verdade virou opinião e a mentira, essa ganhou uma maquiagem bonita. Você com certeza já ouviu alguém falando assim, ó: "Ah, isso é só o meu jeito de falar. Ah, é só uma brincadeira. Ah, foi só um desabafo." E é exatamente aí que Jeremias 9 entra como um choque. Não é um texto antigo, é um retrato do nosso tempo. E hoje eu não vim te entreter, eu vim com temor te chamar de volta para a verdade. O que eu vou dizer agora não é só uma mensagem, é um alerta dos céus para os nossos dias. Fica comigo até o final e Deus vai tocar em áreas do seu coração que você talvez nem perceba que estão feridas. Vamos por versículos? No versículo 1, o choro que a gente perdeu. Jeremias começa dizendo como quem está despedaçado. Quem me dera que a minha cabeça fosse água e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Sabe o que isso significa no dia de hoje? Significa que tem coisas que deveriam nos fazer chorar, mas a gente se acostumou. A gente chora por boleto, por abandono, por frustração, mas já não chora pela frieza espiritual, pela vida dupla, pelo pecado normalizado, pelo coração endurecido. Eu te pergunto com amor, mas com verdade: o que ainda te faz chorar diante de Deus? Ou você já ficou tão forte por fora que secou por dentro? Eu só preciso te lembrar de uma coisa. Jeremias nos ensina algo raro. O coração de Deus ainda sente. E quem anda com Deus começa a sentir também. Jesus também chorou, Lucas 19:41. Não por fraqueza, mas por ver uma cidade religiosa e ainda assim longe do Pai. No versículo 2, eu queria ir para o deserto. Ele diz: quem me dera ter no deserto uma estalagem para deixar o meu povo. Tem gente assim hoje, querendo fugir de pessoas falsas, de ambientes pesados, de relações superficiais. E eu entendo, porque cansa. Mas sabe o que Deus fez? Deus não chama Jeremias para fugir, Deus chama Jeremias para ser voz. Porque tem momentos em que você não pode apenas sair do ambiente, você precisa ser luz dentro dele. Sem se contaminar, sem perder a essência, sem virar mais um. No versículo 3, a língua como arco, a palavra como flecha. Aqui vem uma frase assustadora. Eles entortaram a língua como arco e passam de maldade em maldade. Você consegue ver isso hoje? Em casa, no trabalho, na internet, na igreja. Palavra virou munição, comentário virou sentença, palavrão virou jeito de falar. Gente que fala e depois diz: ah não, eu sou assim mesmo. Só que não tem como servir dois deuses. Deus chama o cristão a cuidar da boca e condena a linguagem suja, obscena, agressiva, vulgar e que fere. E ainda manda que nossa fala seja limpa e edificante. E Jeremias mostra: a língua pode matar sem tocar, pode destruir sem encostar, pode desmoronar uma casa inteira só com frase. E olha o quão forte é tudo isso que encontramos em várias partes da Bíblia. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. É a sua régua, essa deve ser sua régua. Se pergunte assim: e isso que eu estou falando, edifica ou destrói? Efésios 5:4 fala contra obscenidade, conversas tolas e gracejos indecentes. Não combina com quem quer viver em santidade. Colossenses 3:8 deponham maldade, blasfêmia e linguagem obscena no falar. Isso é, tira isso da sua vida. Mateus 12:36-37, Jesus diz que daremos conta de toda palavra inútil. Palavra tem peso espiritual. Tiago 3:9-10, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que seja assim. Incoerência espiritual, louvar e ferir com a mesma boca. E preste atenção, o texto diz que eles não são valentes pela verdade, ou seja, têm coragem para atacar, mas não têm coragem para ser íntegro. E se você está entendendo o peso dessa palavra, não sai agora. Fica comigo, porque agora Jeremias vai tocar num ponto que mexe com relacionamento, confiança e vida dupla. E eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes o que vai salvar um lar é uma mensagem que chega na hora certa. No versículo 4 ele diz: não confiem nem no irmão. Guardem-se, não confiem nem no irmão. Isso é forte, isso é triste.
É um tempo em que a mentira virou tão comum que a confiança morreu. Hoje é assim, promessas fáceis, lealdades raras, as pessoas sorriem na sua frente e fazem emboscada por trás. Mas atenção, Deus não te chama para viver desconfiado, porque você anda com Ele. Ele está te chamando para viver com discernimento, porque tem gente que te beija na face e te vende na esquina. Jesus disse algo parecido: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10,16, o coração limpo, mas os olhos abertos. No versículo 5 ele diz: treinaram a língua para mentir. O texto diz: acostumaram a língua a falar mentira, cansaram-se de cometer iniquidade. Esse versículo é uma sentença forte, a gente treinada para mentir e pior, a pessoa mente tanto que já não sente culpa. Nos dias de hoje isso todo mundo faz. Ah, não tem nada demais. Ah, não, eu mereço, Deus me entende. A mentira começa pequena, vira hábito, depois vira identidade. E olha isso, a pessoa treina a boca, treina a omissão, treina a manipulação, treina a disfarce. E chega um ponto em que ela mente sem perceber e pior, sem sentir. E aqui está o ponto principal: o pecado parece ser leve no começo, mas depois vira um trabalho pesado, uma prisão. Tem gente cansada hoje, mas não é de trabalhar, é de carregar um personagem, é de sustentar uma imagem que não é verdadeira. É exatamente o que Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. No versículo 6 ele diz: o engano faz a pessoa recusar conhecer a Deus. Aqui está o centro do texto. Por causa do engano, afasta o conhecimento de Deus. Não é que Deus se esconda, é que o engano cria uma névoa. Quem vive de mentira não suporta a luz. Quem alimenta uma vida dupla começa a evitar oração, palavra silenciosa, presença, porque a presença revela. Hoje, quantas pessoas dizem: Deus não fala comigo, quando na verdade o problema é eu me acostumei com aquilo que Deus condena e parei de querer ser confrontado. E a Bíblia diz mais: nada há coberto que não venha a ser revelado. Lucas 12,2. E Deus não revela para humilhar, Ele revela para te curar. E eu vou dizer isso do jeito mais claro possível. Tem gente que não aguenta oração, não aguenta silêncio, não aguenta palavra, não aguenta presença, porque a presença de Deus revela o que ela esconde até dela mesma. Mas hoje Deus te trouxe aqui não para te expor, mas para te curar. No versículo 7 ele diz: eu os refinarei. Agora Deus diz: eu os refinarei e os provarei. Refinar é fogo, provar é pressão, mas é misericórdia. Deus não está dizendo vou te destruir, Deus está dizendo vou arrancar o que está destruindo por dentro. Tem processos que parecem castigo, mas são cirurgia. Tem dores que não são rejeição, são tratamento. Hoje muitas crises que a gente chama de perseguição são na verdade processos de refinamento. Deus desmonta máscaras, corta excessos, expõe intenções, reduz orgulho para salvar a sua essência. Ele é como fogo no ourives, Malaquias 3:2-3. O fogo não é para te perder, é para te purificar. No versículo 8, paz na boca, cilada no coração. Aqui está a denúncia mais atual. Paz na boca, armadilha no coração. É o cristianismo de aparência, é o abraço com veneno, é o Deus te abençoe, com inveja por dentro, é o elogio em público e a destruição no privado, é a santidade de palco e a maldade nos bastidores. E o texto fecha com uma verdade dolorosa, fala paz ao próximo, mas do coração armas ciladas. E aqui eu preciso te perguntar com amor: você tem sido paz de verdade ou só aparência de paz? Porque Deus não unge máscara, Deus unge verdade. Quem você é quando ninguém está vendo, porque Deus não se impressiona com performance, Deus se move por verdade. Isaías 29:13, em Mateus também 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Vamos fazer uma aplicação na prática para essa semana? Bem direta? Jeremias 9, de 1-8, nos chama a 3 arrependimentos. O primeiro é o arrependimento da língua, ou seja, antes de falar, pergunte: isso cura ou isso fere? Isso edifica ou destrói? Efésios 4:29.
O segundo é o arrependimento da vida dupla. Deus não quer uma imagem santa, quer um coração sincero. Salmo 51:6. E o terceiro é o arrependimento de falsidade relacional. Se for para ter paz, que seja paz verdadeira. Se for para corrigir, corrija com amor. Se for para amar, ame sem máscara. Romanos 12:9. Agora escuta, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está te chamando para uma fé limpa, para uma língua purificada, para um coração inteiro. Então eu quero fazer um convite. Se essa palavra te confrontou, não resista, porque resistir é continuar preso, mas render-se é começar a ser curado. Comenta aqui embaixo: Senhor, refina-me. Se inscreve, porque aqui a gente não vai tratar Deus como conteúdo, a gente vai tratar Deus como vida. Que nós reflitamos nossa vida através dele, que quem olhe para nós veja Deus através das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos gestos. E não esquece, compartilha com alguém, porque pode ter uma pessoa vivendo uma vida dupla, sufocada por dentro, e Deus vai usar essa mensagem como uma corda, sabe? Puxando ela de volta.